E uma grande responsabilidade poder expor a palavra do Senhor essa noite. Eu os convido a abrirem as suas Bíblias no Salmo 63. Salmo 63. Eu lerei e peço que os irmãos acompanhem. Salmo 63. Diz assim a santa e inerrante palavra do Senhor. Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim, eu te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma. E com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo e em Ti medito durante a vigília da noite. Porque Tu me tens sido auxílio. À sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma pega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Você considera-se uma pessoa satisfeita com a sua vida? Com as suas circunstâncias? Talvez você diga, sim, eu me considero. Então eu pergunto para você, qual é a fonte da sua satisfação? É Deus? É a família? Os amigos? É o trabalho? O dinheiro? Outros talvez digam, não, eu não estou satisfeito. Então eu também faço uma pergunta para você, por quê? O que falta para você considerar-se uma pessoa satisfeita? Hoje nós aprenderemos sobre um homem que encontrou satisfação profunda em Deus. E apesar de ele ser rei, isso não foi nos banquetes reais, não. Foi na aridez e na escassez do deserto. E antes de nós entrarmos propriamente no Salmo, lembremos um pouco do contexto em que esse Salmo é escrito. Lá no segundo livro de Samuel, um dos filhos de Davi, Absalão, ele tenta usurpar o trono de seu pai. E então Davi tem que sair rapidamente de Jerusalém. O texto diz no segundo livro de Samuel, no capítulo 15, verso 14, disse, pois Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém, levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. E então eles fogem, vão para o deserto, e lá a situação era complicada. Também no segundo livro de Samuel, no capítulo 17, o texto diz que eles estavam famintos, cansados e sedentos. E em meio a essa situação extremamente complicada, Davi escreve esse salmo, um salmo de orientação e confiança em Deus. Diante disso, o tema do sermão desta noite é encontrando a verdadeira satisfação em Deus. Encontrando a verdadeira satisfação em Deus. Como posso encontrar a verdadeira satisfação em Deus? Em primeiro lugar, reconheça o valor da sua graça. Do versículo 1 até o versículo 4, reconheça o valor da sua graça. Volte seus olhos para o texto. No versículo 1, Davi diz, ó Deus, Tu és o meu Deus forte. O primeiro versículo inicia com essa declaração, Senhor, tão pessoal, Tu és o meu Deus. Apesar de ele estar naquela situação complicada no deserto, ele tem essa confiança. Ele está comprometido com o seu Deus. Uma das grandes promessas do Senhor é, eu serei o seu Deus. E Davi agarra-se a essa promessa. E então ele declara essa sua busca, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja. Eles estavam, como o texto lá do profeta Samuel diz, sedentos, cansados. E essa sede era literal.
E então ele diz que essa sede que ele tinha, era a sede que ele tinha, na verdade, por Deus. Eles olhavam provavelmente aquela terra seca, como precisando, necessitando de chuva, e ele diz, essa é a sede, essa é a necessidade que eu tenho por Deus, esse é o meu anseio que eu tenho por Deus. E percebam que ele usa duas palavras aí, ele diz, a minha alma e o meu corpo. Mas ele não está querendo dizer aqui, como se ele dissesse, a minha parte material e a minha parte imaterial está desejando o Senhor, não. O Antigo Testamento não enxerga assim o homem. Tanto a alma quanto o corpo são dois termos distintos para falar do homem como um ser por inteiro. Então é como se ele dissesse de duas formas distintas o quanto todo o seu ser desejava a Deus. E embora esse salmo descreva algo pontual que aconteceu na vida de um dos servos, de um dos homens de Deus, nós não devemos enxergar que era algo só para Davi. Não. Esse salmo ele quer nos ensinar sobre algo que deve ser contínuo na vida do povo de Deus. Na vida do povo de Deus. Tanto é que em outros salmos, por exemplo, no Salmo 42, no Salmo 84, e cito o Salmo 143, aparecem expressões parecidas. Por exemplo, Salmo 143, 6. Estendo as minhas mãos para ti, a minha alma tem sede de ti, como terra sedenta. E aí no versículo 2, ele relembra do passado, ele diz, assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Não é que literalmente Davi está lá no deserto, então ele contempla, ele visualiza isso, não. Ele está aqui tendo uma lembrança do passado, do culto no Antigo Testamento. Mas não é que lá no culto eles literalmente viam a Deus, não, eles viam evidências da presença de Deus. Por exemplo, por meio da arca da aliança. No Salmo 132, 8 diz, levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza, literalmente a arca onde está o teu poder. E lá no primeiro livro de Samuel, quando a arca é levada pelos filisteus de Israel, o texto diz, foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada. Na arca da aliança, o poder e a glória de Deus poderiam ser vistos, e Davi viu, lá em 2 Samuel capítulo 6, e ainda que não tivesse visto, a consciência da presença da arca ali, permeava todo aquele ambiente de adoração, e Davi está aqui tendo essa lembrança, mas não é só uma lembrança, é um desejo de reviver aquelas coisas. Não é assim conosco? Quando nós temos uma lembrança boa do passado, é como se nós quiséssemos reviver aquilo novamente. E se isso já é assim em momentos bons da nossa vida, em momentos que está tudo bem, quando nós estamos passando por momentos difíceis, isso é ainda mais intenso. Nós lembramos e queremos reviver aquelas coisas novamente. E é assim com Davi. Ele está lembrando e ele quer viver aquilo novamente. Ele quer ver o que testemunhou no passado. E o culto para ele era um deleite. Era uma satisfação. Não era só uma obrigação. E aqui já cabe uma aplicação para as nossas vidas. Cultuar a Deus, adorar a Deus, é para você apenas uma obrigação? Ou é também um deleite? Algo que você lembra e quer reviver? E aí então, no versículo 3, ele diz, porque a tua graça é melhor do que a vida. Ele deseja a Deus ansiosamente, ele lembra do passado querendo viver aqueles momentos e lembrar do culto, o faz lembrar da graça de Deus. Um estudioso sugere que é como se o desejo de Davi por Deus estivesse crescendo e crescendo e crescendo cada vez mais. No santuário, o povo podia lembrar-se dessa graça maravilhosa e valiosa. E então, no final do versículo 3 e também no versículo 4, ele rompe em adoração, ele diz, os meus lábios te louvam, assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. É mais ainda do que uma adoração pontual, é um compromisso de cultuar a Deus ao longo da sua vida.
Sabe, a maioria das pessoas, a maioria de nós, tenta manter a vida a qualquer custo. A vida é o bem mais precioso. Então, se um ladrão chegar, apontar uma arma para você, você dá para ele o dinheiro, o celular, alguma coisa, tudo para evitar que alguma coisa seja feita contra a sua vida. Se tiver que passar por processos cirúrgicos delicados, complicados, você aceitará, se isso salvar a sua vida. Se precisar, se for necessário amputar um membro, provavelmente nós amputaremos, por acharmos a vida tão valiosa. A vida para nós é valiosa, mas Davi está dizendo que há algo mais valioso, há algo mais precioso do que a própria vida, e é a graça de Deus, o amor pactual de Deus. É o que Paulo expressa, por exemplo, ecoa lá em Filipenses 1:21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou então, em Filipenses capítulo 3, ele diz, tudo é perda diante da sublimidade de Cristo Jesus. Mas infelizmente, para muitos de nós, esse pensamento é loucura. Deus não é a coisa mais valiosa. É apenas mais uma coisa na nossa lista de coisas que nós gostamos, ou lista de pessoas que nós gostamos e amamos. Tem o trabalho, a família, o esporte, o lazer e Deus. Mas a questão é, queremos Deus mais do que queremos qualquer outra coisa ou pessoa neste mundo? Queremos Deus mais do que nosso cônjuge ou os nossos filhos? Queremos tempo com Deus mais do que hora extra de sono ou exercício ou tantas outras coisas? Queremos a glória de Deus no mundo mais do que queremos mais conforto no mundo? Queremos a glória de Deus, queremos o Senhor mais do que queremos mais dinheiro? A resposta a essa pergunta é um sinal de quanto Deus é valioso para nós. Se Ele for valioso para você, e se você de fato desejá-lo, essa sede poderá ser saciada. Como diz em Apocalipse 22:17, o Espírito e a noiva dizem, vem, e todo aquele que ouvir diga, vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Mas se a graça de Deus não for valiosa para você, se você, respondendo a essas perguntas que eu fiz, considera que não, existem outras coisas que estão roubando o seu coração, arrependa-se. Volte-se para o Senhor Jesus Cristo, a graça dele para você mudar a sua vida. E ainda falando de graça, essa palavra que aparece no versículo 3, porque a tua graça, ela é uma palavra riquíssima no Antigo Testamento. Ela pode ser traduzida, ela é traduzida por vezes como misericórdia, como benevolência, e ela aparece mais de 250 vezes no Antigo Testamento, e metade dessas 250 vezes aqui, no livro de Salmos. E essa palavra, os estudiosos dizem que ela é a essência do relacionamento da aliança, descreve as ações benevolentes de Deus para com o seu povo. E se nós podemos dizer, essa palavra ela tem um significado ainda mais especial para Davi. Por quê? Porque para Davi, um reino eterno prometido, foi prometido com base na promessa de Deus, jamais despojar de Davi a sua graça. Salomão afirmou na sua oração que Deus foi gracioso para com Davi, e orando ele pede que Deus lembre dessa graça com Davi. E lá em Isaías 55:3 diz que a aliança perpétua que Deus fará consiste nas fiéis misericórdias. Essa misericórdias é a mesma palavra graça que está aqui. As fiéis misericórdias prometidas a Davi. Então, Salomão, em alguma medida, cumpriu essa promessa que Deus fez a Davi, mas ela só se cumpriu plenamente em Cristo, e é por meio de Cristo, da sua maravilhosa obra, que nós podemos encontrar verdadeira satisfação em Deus, reconhecendo o valor dessa graça maravilhosa do Senhor. Mas não só isso,
Para encontrarmos satisfação em Deus, precisamos apegar-nos a Deus. Então, apegue-se a Deus. Essa é a segunda verdade do texto, do versículo 5 até o versículo de número 8. Perceba que o Salmo inicia no versículo 5, dizendo: como de banha e de gordura farta-se a minha alma. Depois daquela primeira metáfora que ele apresentou no versículo 1, parece que as coisas mudaram. Não é mais aquela sede, mas aqui ele encontra-se saciado, satisfeito. O quadro mudou. A presença de Deus, o seu amor pactual é aqui comparado a um banquete, a comida, a melhor comida, e isso sacia, isso preenche Davi, mesmo naquele deserto. Então percebam a dinâmica, ele deseja Deus, porque Deus é valioso para ele, e ele encontra profunda satisfação em Deus mesmo em meio ao deserto. O quadro não mudou, os inimigos, o perigo continua lá, tanto é que no versículo 9, nós veremos isso, a situação não mudou, mas ele encontra satisfação nesse deserto, e ele responde a Deus, apegando-se a Deus. E embora ele diga só no versículo 8, a minha alma pega-se a ti, tudo que ele descreve a partir, todo o salmo, já é um reflexo de alguém que está apegado a Deus. E aí no versículo 5, no finalzinho, ele diz: e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. Nós podemos ver isso ao longo do salmo, né? No versículo 3, os meus lábios te louvam. No versículo 4, assim cumpre-me bem dizer, te encontro eu viver. Lá no versículo 7 ele diz: eu canto jubiloso. E quase todos os verbos no texto original para descrever esse louvor, essa adoração, eles expressam algo com muita intensidade. Ele está louvando a Deus, adorando com todo o seu coração. E é isso. Ao tomar consciência dessa graça maravilhosa de Deus, é isso que espera-se do povo de Deus. Que ele responda louvando a Deus de forma intensa, como Davi. E com forma intensa eu não quero dizer aqui pular, gritar, esbravejar ou coisas dessa natureza. Deus não é time de futebol e igreja não é estádio. Contudo, a nossa mente, os nossos afetos, as nossas emoções precisam estar no culto a Deus, tanto no culto público quanto no culto privado. Um não exclui o outro. Um pastor, e essa história é bem interessante, tanto para nós adultos quanto para as crianças. Um pastor conta que foi colocar os seus filhos para dormir, e então o seu filho pediu para que ele orasse por ele. E o pastor, lógico, disse: claro, meu filho, eu posso orar por você. Qual é o pedido de oração? Ele disse: pai, ora para que a minha perspectiva mude, porque eu sinto que eu estou mais animado com a vitória do meu time do que se alguém se convertesse a Cristo. Eu estou mais animado com isso do que ir para a igreja amanhã. Então, o pai orou por o seu filho e aquilo fez lembrar. É fácil os nossos afetos estarem tanto nas coisas deste mundo e tão pouco em Deus. Essas coisas não são ruins, mas elas precisam estar na perspectiva correta. É impressionante como que nós fazemos tantas coisas com uma disposição no coração, e as coisas de Deus, não. Deus é honrado por uma adoração que cativa o coração. Esse tipo de adoração não apenas o glorifica, mas também nos satisfaz, e nos satisfaz nos momentos mais difíceis. Primeira pergunta, do breve catecismo: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus, e para aí? Não para, mas gozá-lo para sempre, alegrar-se nele para sempre. Deus não quer simplesmente que nós sentemos aqui e o adoremos. Ele quer isso, mas Ele também quer que nós façamos isso com satisfação em nosso coração. E aí o Salmo prossegue, no versículo 6, ele diz: no meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite.
à noite, poderia ser um momento de tensão, ele poderia estar pensando nos seus inimigos, que poderiam vir o matarem, os seus homens, com ele, e ele poderia estar ansioso, aflito, mas ele está tão confiante em Deus, tão satisfeito em Deus, que ele consegue tirar o coração daquela situação e colocá-lo em Deus. Em Deus. Essa prática de meditar no Senhor já estava estabelecida há muito tempo antes de Davi. O próprio livro dos Salmos diz isso, que bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. E aí, perceba que ele usa dois verbos, né? Recordar e meditar. O verbo recordar tem a ideia de lembrar das coisas que Deus já disse e que Deus já fez. E o verbo meditar é o mesmo verbo usado lá no Salmo 2, traduzido lá por imaginar. E a ideia é um pensamento que conduz à ação. E talvez esses dois verbos aqui, eles queiram descrever o que Davi está fazendo ali. Ele está lembrando, está pensando sobre o que Deus disse, sobre o que Deus fez, ele está refletindo sobre isso e está extraindo conforto disso para ele. É uma grande pena que ao invés de gastarmos tempo meditando na palavra do Senhor, refletindo, nós gastemos o nosso tempo, por muitas vezes, de forma excessiva, em coisas fúteis. E aí no versículo 7 ele diz: porque tu me tens sido auxílio, literalmente ajudador, tu tens sido o ajudador. Deus é para ele o que ele não pode ser para ele mesmo. E aí, ele diz também no versículo 7, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A sombra expressa a proteção que os animais, ele usa essa imagem para falar, né? Ele fala da proteção que os animais oferecem aos seus filhotes, e ele mostra como que isso representa o cuidado de Deus para com a sua vida. E sob essa proteção, versículo 7, finalzinho, ele canta jubiloso, novamente de forma intensiva. Ele reconhece a graça do Senhor sobre a sua vida, e ao perceber essa proteção, ele é levado a romper novamente em louvor. E aí, diante disso, não há nada melhor do que apegar-se a Deus. É isso que diz o versículo 8, a minha alma apega-se a ti. Esse apegar-se literalmente significa algo inseparável. É como o osso unido à pele, é como as escamas unidas de um crocodilo, expressa afeição, proximidade. É o mesmo verbo usado lá no livro de Ruth. Ruth, capítulo 1, versículo 14 diz: órfã com um beijo despediu-se de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. O salmista, Davi aqui está numa ligação profunda com o seu Deus. Deus convidara o seu povo pactual a se apegar a ele, e Davi está respondendo a isso, está apegado ao seu Deus. Consequentemente, versículo 8, ele é amparado por o seu Deus. O texto diz: a tua destra me ampara. É uma relação em que ele apega-se a Deus e, consequentemente, Deus o sustenta com a sua mão poderosa. Mas percebam, é a Deus que ele está apegado. Agora imagine que você está perdido no meio do mar, agarrado a alguma coisa para flutuar, já sem esperanças, e de repente aparece um navio, e desse navio vem um bote, e então sua vida pode ser salva. Você agarra-se àquele bote e você segura nele e sobe nele e vai para o navio. Isso significa que você ama, que você tem alguma afeição pelo capitão daquele navio? Não. Apenas que você quer salvar a sua própria vida.
nós podemos nos tornar um bando de pessoas que não querem ir para o inferno, pegando um bote salva-vidas para o céu. Mas, no entanto, as nossas vidas não expressam nem um pouco amor real pelo Senhor, estar de fato apegado ao Senhor. Essa ilustração, ainda que ela de forma pálida, mas ela nos ajuda a entender que há muita gente na igreja que não está apegado a Deus. E isso explica tantas pessoas insatisfeitas, tristes. Talvez esse seja o seu caso. Você está bem, você está tudo ok na sua família, você tem uma conta bancária muito boa, seu trabalho, mas uma insatisfação, um vazio. Provavelmente é porque você não está apegado ao seu Deus. Deus não é a coisa mais valiosa para você, consequentemente você não está apegado a Ele. E você precisa então arrepender-se, apegar-se a Ele. Por isso, se você não tem essa satisfação, apegue-se a Deus. E se você já tem satisfação em Deus, se Ele é a origem, apegue-se ainda mais a Deus. Mas o que isso significa? O que significa apegar-se a Deus? O que significa isso que Davi diz? A minha alma apega-se a Ti. Alma, um bom sinônimo de alma no Antigo Testamento, aqueles que conhecem o reverendo João Paulo Tomás de Aquino, ele fala isso em uma de suas palestras, um bom sinônimo de alma na Bíblia é coração. E nesse contexto, coração pode ser visto como a mente, o intelecto, como vontade, volição, né? E como sentimentos, afetos. Por isso, colocar o coração em Deus, ou colocar a alma em Deus, ou apegar-se a Deus, significa que a sua mente está consumida pela palavra de Deus, a sua vontade, você quer Deus, os seus sentimentos, e é isso que nós podemos ver no Salmo, em Davi. Ele deseja a Deus, ele busca a Deus ansiosamente, a sua vontade, ele medita na palavra, a sua mente, e ele louva a Deus de forma intensa, os seus sentimentos estão ali em Deus. Infelizmente, algumas pessoas dizem, isso de buscar a Deus, de Deus ser a coisa mais valiosa, isso é coisa para alguns, talvez para os presbíteros, para os supercrentes, não para mim, eu não consigo. Quando você diz isso, sabe o que você está dizendo? Você está dizendo que a obra de Cristo não é tão grandiosa assim. Cristo não fez algo que traz uma vida, de fato, uma nova vida, uma vida em abundância. Você está dizendo que a obra de Cristo não é capaz, não fez isso. Não diga isso. Nós já podemos ter essa satisfação em Deus, nós podemos desejá-lo, nós podemos tê-lo como a coisa mais valiosa para nós. Cristo já opera um relacionamento profundo com Deus aqui, e isso mesmo em meio ao deserto. Foi no deserto que Davi disse essas coisas. Mas Cristo não opera isso só no presente, mas também no futuro. Então passamos para a terceira parte do texto. Como encontrar a verdadeira satisfação em Deus? Reconheça o valor da sua graça. Em segundo lugar, apegue-se a Deus. Em terceiro lugar, do verso 9 até o verso de número 11, confie em Deus, o futuro. Perceba que o Salmo inicia no versículo 9 dizendo, porém os que me procuram a vida para a destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Parece que Davi esqueceu dos seus inimigos ao longo do Salmo, e só agora ele lembra-se deles. Mas eles estavam lá o tempo inteiro, mas ele entende que a sua história terá um fim totalmente diferente do que se espera, do que se imagina. Tanto é que ele começa no versículo 9 com um porém. Ao buscarem destruí-lo, na verdade,
eles estavam trazendo destruição sobre si mesmos. Como Satanás, que ao instigar Judas contra Jesus, achando que iria destruí-lo, na verdade estava trazendo destruição sobre si mesmo. A confiança que ele tem aqui é extraordinária. Talvez Davi esteja lembrando de quando Deus já operou isso, quando ele fugia de Saul. E ele crê que os seus inimigos serão mortos. Isso que quer dizer o versículo 9 no final, abismar-se-ão nas profundezas da terra. E aí o versículo 10 traz uma imagem muito violenta, uma espécie de carnificina. Serão entregues ao poder da espada e virão ser pasto dos chacais. Isso aqui é uma imagem que para nós talvez seja um pouco distante, mas para os leitores primários não eram. Porque após aquelas batalhas, ficava um local totalmente sangrento, corpos espalhados, uma carnificina, e os animais vinham e se alimentavam. Os corpos se tornavam comida para animais. E se para nós hoje já é algo terrível ficar insepulto, se é que podemos dizer isso, para eles era algo ainda pior. O que Davi está descrevendo aqui é uma imagem terrível para eles, algo desgraçado, humilhante, amargo. Mas ele tem essa confiança, que Deus fará isso, Deus derrotará completamente os seus inimigos. E aí há um grande contraste do versículo 10, essa imagem terrível, para o versículo 11, que ele diz: o rei, porém, se alegra em Deus. E aqui ele está falando de si mesmo na terceira pessoa. Mas não só o rei, olha o que o Salmo diz: quem por ele jura gloriar-se-á. Isto é, todo aquele que jura lealdade a Deus, que Deus é o seu objeto de fé, de obediência, louvará, exultará. Por quê? Pois se tapará a boca dos que proferem mentira. As bocas daqueles que farão mentiras serão silenciadas, serão mortas. As bocas daqueles que adoram a Deus continuarão eternamente louvando e engrandecendo o nome do Senhor, mas dos que proferem mentiras, dos que perseguem o povo de Deus, essas serão caladas diante do julgamento do Senhor. Por isso, para termos essa satisfação verdadeira, precisamos colocar a nossa confiança quanto ao futuro em Deus. No Salmo nós podemos observar isso. Davi crê que praticamente eles já estão derrotados. Isso ainda acontecerá, mas já estão derrotados. Da mesma forma, os nossos inimigos já estão derrotados. Mas em certo sentido ainda não, né? É o já e o ainda não. Mas precisamos ter essa confiança de que Deus derrotará. Se essa não for a nossa confiança, nós podemos nos frustrar, nos entristecer, ter medo. Muitas pessoas têm medo quanto ao futuro. O que acontecerá? Os avanços da tecnologia, inteligência artificial, bombas, o que acontecerá? Isso rouba delas, isso não as permite terem satisfação. Mas nós precisamos ter a certeza de que tudo terminará bem para aqueles que creem em Cristo Jesus. Nós temos estudado o livro de Apocalipse, e lá no capítulo 6, no versículo 15, no pré-anúncio do julgamento final, o texto diz, Apocalipse 6, versículo 15, diz: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Tudo terminará bem para aqueles que creem em Senhor Jesus. Mas quem fará isso? Não serão políticos, não será o avanço da ciência, inteligência artificial ou coisas do tipo. Não, será Cristo. Cristo. É Cristo que faz isso. Você já sabe disso. Você já ouviu várias vezes sobre isso, e nós precisamos novamente repensar sobre isso, porque se os nossos olhos
não estiverem em Cristo, nos últimos dias, quando Ele voltar, será muito difícil encontrar verdadeira satisfação em Deus. Mas, se os nossos olhos estiverem lá, nós poderemos, mesmo nesse mundo difícil, encontrar satisfação em Deus. Para concluir, o Salmo, nesses versos finais, ele nos traz de volta para onde nós começamos, para onde o Salmo começa, né? Antes, no versículo 1, um pouquinho antes, diz, quando no deserto de Judá. O Salmo, no final, nos traz de volta para o início, para o deserto, e nos lembra que esse mundo é real, e que se nós quisermos encontrar verdadeira satisfação em Deus, não será no mundo, ou num local ideal, no momento ideal, não, será aqui mesmo, no meio das decepções, no meio das tristezas, e no meio das decepções desse mundo. Isto é, foi justamente quando o seu filho o traiu, quando o seu filho buscava matá-lo, que Davi descobriu que a graça de Deus era profundamente valiosa e satisfatória para ele. O momento de encontrar satisfação em Deus é hoje. Você considera-se uma pessoa satisfeita? Voltamos para a nossa pergunta do início. Se não, você tem motivos de sobra para ter satisfação em Deus, satisfação nessa vida verdadeira em Deus. Arrependa-se, volte-se para Deus por meio de Cristo e agarre-se à sua graça. E se você tem buscado satisfação que não nos preenche de fato em outras coisas, que você também se arrependa. E se você já tem encontrado satisfação em Deus, glória a Deus por isso. E apegue-se ainda mais a esse Deus maravilhoso. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Senhor, graças te damos pela tua graça maravilhosa, que é melhor do que a vida. Ajuda-nos, ó Deus, que tu sejas a coisa, o ser mais valioso, aquilo que mais importa para nós, mais do que as nossas próprias vidas, que tenhamos satisfação verdadeira, profunda em Ti, que o nosso coração esteja confiante em Cristo e que Ele virá e julgará, trará juízo aos nossos inimigos. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos satisfeitos em Ti. Nós te agradecemos pela Tua maravilhosa palavra. É no nome de Jesus que oramos. Amém.